Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje vamos colocar mais uma peça do nosso quebra-cabeça, né, nesse quadro que nós estamos montando de toda esta revelação sobre as duas testemunhas. E este pequeno trabalho que nós vamos fazer hoje é justamente para podermos entender a questão do tempo. Lembra que no último vídeo nós dissemos que o tempo dos 1260 dias das duas testemunhas compreendem todo o tempo da igreja? Da geração da igreja, hoje nós vamos explorar melhor esse entendimento. Para que nós possamos ir compreendendo como que Deus colocou toda essa revelação para nós e como os fatos na história vão se dando, uma coisa nós já temos que ter assim bem claro no nosso discernimento aqui. É que muitas pessoas têm ideias bem diferentes sobre as duas testemunhas. Por exemplo, algumas pessoas dizem que as duas testemunhas não são pessoas, pessoas reais como nós. Algumas dizem que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, ou o Primeiro e o Novo Testamento, né, da Bíblia. Algumas pessoas dizem que uma das duas testemunhas seria Enoque. Outras pessoas dizem que as duas testemunhas são a igreja, que é formada por gentios, né, os pagãos, e pelo povo escolhido, né, os judeus convertidos e todo o povo que foi se convertendo e se tornando pelo batismo parte da igreja, né? Então, os judeus e gentios. Alguns também querem dizer que as duas testemunhas são as duas casas de Israel. E assim, há inúmeros entendimentos sobre essa questão das duas testemunhas. Bem, em primeiro lugar, nós afirmamos e reafirmamos que as duas testemunhas são duas pessoas. Mas nós não podemos entender, por exemplo, recentemente, algum tempo atrás, apareceram duas pessoas lá em Israel, em Jerusalém, um homem e uma mulher, afirmando serem elas as duas testemunhas de Apocalipse. E eles colocaram, sabe aquela sacaria que de quando descarrega sementes, essas coisas, eles estavam literalmente vestidos com um saco, porque diz que as duas testemunhas estavam vestidas com roupas de saco. Mas o significado, né, dependendo da tradução da sua Bíblia, é com roupa de penitência, mas o sentido é justamente essa questão da penitência, não é literalmente que eles vão aparecer vestidos com roupas de saco, não é isso, não é esse o entendimento. Percebe como é preciso ter muito discernimento para a gente poder entender as coisas de Deus? Mas vamos lá. As duas testemunhas são duas pessoas que o Senhor envia para profetizarem. A primeira anunciou a primeira vinda de Jesus. Quem foi a primeira testemunha? João Batista. Com isso, nós já entendemos que as duas testemunhas não virão juntas no fim do mundo, mas que o testemunho delas se estende por todo o tempo da igreja, que é os 1260 dias, que é os 42 meses, que é um tempo, tempos e a metade de um tempo.
que é o que nós vamos entender hoje. Por quê? Qual é a chave de interpretação disso? Primeiro, como que nós temos a certeza de que João Batista é a primeira testemunha? Porque Jesus afirmou que ele era. Veja, eu quero que você entenda bem isso. Vamos falar rapidamente, porque depois nós vamos trabalhar essa temática mais a fundo. Mas Jesus, eu vou colocar aqui do lado para você a passagem para que você confira depois. Jesus afirmou, por causa do questionamento dos apóstolos, que Elias já tinha voltado. Os judeus esperavam a volta de Elias porque seria o profeta Elias que indicaria quem era o Messias. E como os judeus não reconheceram João Batista como Elias, que deveria ter voltado, então Jesus não poderia também ser o Messias. Já era uma outra indicação na cabeça dos judeus daquela época, dos chefes dos judeus, que Jesus não poderia ser o Messias daquela época. Compreende isso? Mas Jesus confirmou que João Batista era Elias que deveria ter voltado. E as pessoas não tinham reconhecido ele. E nós afirmamos claramente e firmemente que a primeira testemunha de Apocalipse é João Batista. Então, a primeira testemunha das duas já veio, que foi quem? João Batista. Qual foi o testemunho dele? Que Jesus é o Cordeiro de Deus, de que ele é o Messias. João Batista anunciou a primeira vinda do Senhor. João Batista foi um precursor, porque ele veio antes, ele fez um trabalho de evangelização, vamos dizer assim, pregando um batismo de conversão para preparar as pessoas para a chegada do Messias. Compreende? Agora nós estamos esperando a segunda testemunha. João Batista se identificou como uma voz que clama no deserto. Quando nós formos falar da segunda testemunha, esse novo precursor de Jesus que há de vir, nós vamos identificá-lo como uma voz que clama na noite. Compreende? Bem, agora eu gostaria de fazer uma leitura para que nós pudéssemos entrar nessa temática desses 1260 dias, desse tempo da igreja, né? Onde se dá o testemunho das duas testemunhas, para que nós possamos ir tendo cada vez mais esse entendimento da revelação de Deus. Está em Apocalipse capítulo 11, nós vamos começar ali no versículo 11, que vai nos dizer assim: depois de 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou neles e fez com que ficassem de pé. Pavor imenso tomou conta dos que viram o fato. Ouviram então uma voz forte do céu que lhes dizia: suba para cá. Eles subiram para o céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram subir. Naquela hora, houve um grande terremoto. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, nesse texto base de Apocalipse 11, onde nós temos a história das duas testemunhas, depois nós vamos trabalhar outros textos que falam das duas testemunhas, que as pessoas ainda não têm um entendimento completo sobre este assunto. Nós podemos ver aqui que aquela besta que sobe do abismo mata as duas testemunhas. Por isso, talvez no entendimento das pessoas esteja assim que as duas têm que vir juntas. Por quê? Porque a besta, ela deverá matar as duas juntas. Mas o que acontece? Preciso ter esse entendimento, por isso eu quero que você faça um esforço. Lembra que no capítulo 12 tem uma besta lá, de 7 cabeças. Ela não é, digamos assim,
a mesma exata besta do capítulo 13. Elas são a mesma. Mas digamos assim, só para que você possa entender. Lembra Jesus? Ele era antes de sua ressurreição. Após a sua ressurreição, ele adquiriu um corpo glorioso. Ele não tem mais como ser morto. Ele não tem mais como sofrer as coisas desta vida, a ação do tempo, de fome, de doença. Nada disso é capaz agora de interferir na vida de Jesus. Antes da sua ressurreição, enquanto ele estava debaixo da ordem de Deus Pai, né, de assumir integralmente a nossa humanidade, ele podia ficar doente. Ele tinha que cortar o cabelo, ele tinha que escovar os dentes, ele tinha suas necessidades humanas. Compreende? Ele precisava comer, beber. Com o corpo glorioso, essas coisas passaram. Então assim, mas é a mesma pessoa, é a mesma coisa. Esses dois monstros que tem no Apocalipse. No capítulo 12, aquela besta é o Império Romano. Ela é o final, a união dos poderes daqueles 4 animais da revelação de Daniel, que eram o quê? Os impérios que vieram, o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Terminou no Império Romano. Um foi conquistando o outro. E, por fim, o Império Romano conquistou o precedente dele, né, que era o Império Grego, que tinha conquistado todos os outros por si. Então, olha o tamanho do poder do Império Romano. Só que o Império Romano acabou. Quando você lê o livro de Daniel, diz que aquele animal, o 4º animal, foi morto. Só que veja, depois no capítulo 13 diz que essa besta retornará. Por isso que no capítulo 11 aqui diz que a besta sobe do abismo. O que é o abismo? É as trevas. Então, aquela besta, né, aquele monstro, aquele império que estava lá na época de Jesus, que acabou, agora ele está retornando sobre uma nova roupagem. E é claro que nós já trabalhamos isso em alguns vídeos, né? Quem vai comandar todo esse novo império que virá, aquela prostituta que monta a besta, é a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque o anticristo, quando vier, os judeus desta época vão aceitá-lo como Messias. Por quê? Porque vai vir um falso profeta que vai fazer o sinal de fogo descer do céu à frente. Lembra que Elias fez isso para provar que o Senhor era Deus? Ele fez fogo descer do céu. Esse milagre grandioso impressionou as pessoas e elas acabaram aceitando, se colocando debaixo da ordem de Deus junto com o profeta Elias. Reconhecer que o Deus de Elias era o Senhor verdadeiro, único Deus. A mesma coisa vai acontecer no fim dos tempos, quando começar o processo do fim do mundo e o anticristo vier. Por quê? Porque esse falso profeta vai fazer fogo descer no céu. Está escrito isso no Apocalipse. Isso não é um entendimento, está escrito com todas as letras, que ele vai fazer descer fogo do céu. E os judeus desta época vão reconhecer isso como um sinal de Elias. E aí ele vai apontar para o anticristo como um Messias. Para eles vai ser o Messias, para nós será o anticristo. Percebe isso? Então, olha quantos entendimentos para que nós temos que trabalhar ainda. Mas veja, neste momento, agora que nós já fizemos um pouco do apanhado, uma contextualização aí, quero que você se fixe nesse tempo da igreja agora. Você pode ver que depois de 3 dias e meio, né, a besta que sobe do abismo, aquela que virá ainda, que o anticristo vai levantar, esse monstro, esse novo império, ele vai, assim como Herodes mandou matar João Batista, o anticristo vai mandar matar a segunda testemunha, o novo precursor de Jesus.
E aí, esses dois vão ser ressuscitados na vinda gloriosa de Jesus. Por isso que essa palavra está dizendo assim, depois de 3 dias e meio. Vamos entender agora o que são esses 3 dias e meio? Como que a gente pode entender isso? E a melhor forma de você compreender, eu vou colocar uma tabela agora para vocês, mas assim, para que você possa ter uma compreensão melhor dela, é uma tabela bem simples, eu quero convidar você a conhecer os tempos determinados de Deus. Por isso, depois procure ali na descrição, eu vou deixar o endereço ali, para que você tenha acesso, assista para você entender como que funciona essa revelação de Deus. Está bem? Vamos então para a nossa tabela? Você pode ver o título aí, a geração da igreja. Então, toda a história do mundo está contado dentro de um período de uma semana. Então, essas letras são as iniciais dos dias da semana. Começamos ali com o domingo, depois a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e terminamos novamente ali com um domingo. Você pode ver que tem 2 pontos ali, um na quarta-feira e outro um pouquinho ali no sábado ali. Vai ser importante para nós esses 2 pontos, mas já você vai entender. Então, toda a história do mundo revelada na palavra de Deus está como que contada na história de uma semana. Então, resumindo, Jesus veio na quarta-feira na história do tempo. Na quinta-feira veio São Francisco. E na sexta-feira virá essa segunda testemunha de Apocalipse, né? O precursor. É ele que vai confrontar o anticristo. Por quê? Porque ele vem com a vocação de Moisés. Você lembra que para o povo de Deus sair da escravidão lá do Egito, Moisés confrontou o faraó e aí fez vir sobre o Egito aquelas pragas, e aí no final o faraó acaba cedendo, e aí o povo começa a sua caminhada de libertação. Vai se repetir essa história, né? O precursor de Jesus virá, vai confrontar o anticristo e aí virá aquelas pragas. Como que a gente identifica isso no Apocalipse? São as 7 trombetas e as 7 taças. As trombetas, a ação. As taças, as consequências da ação de Deus. Os castigos divinos. Mas nós vamos trabalhar melhor isso mais à frente, quando formos tratar da segunda testemunha. Então você já entendeu que esses dias da semana são toda a história do mundo. E que nessa história do mundo, Jesus vem na quarta-feira, São Francisco na quinta-feira, e que a segunda testemunha, o precursor da volta gloriosa de Jesus, virá na sexta-feira. Então, até o domingo, foi a geração dos pagãos, né? Começou lá com Adão e foi perpassando ali por Noé até chegar em Abraão. Então, digamos assim, esses 2 milênios que tem aí dentro das contas bíblicas foi a geração dos pagãos. Quando começa Abraão, aí começa a geração de Israel. Lembra que Abraão é o pai da fé? E aí isso vai perpassando aí pelo rei Davi e depois termina em Jesus. Por quê? Porque com Jesus começa a geração da igreja. É a geração que nós estamos neste momento, né? Começou com Jesus, passou por São Francisco e agora nós estamos saindo desse período do processo do fim dos tempos e estamos, digamos assim, neste momento intermediário para entrar no processo do fim do mundo. Quando começa o processo do fim do mundo? Quando o anticristo se manifestar. Quando a segunda testemunha de Apocalipse, o precursor da volta gloriosa de Jesus, se manifestar. Aí começa o processo do fim do mundo. Mas todo este tempo, você pode olhar ali na tabela, ó, passando na quarta, na quinta e na sexta, é o tempo da igreja, é a geração da igreja. E este tempo aí, eles significam
os 1260 dias, que é 42 meses, que é um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas, cabeça, você leu aí e deu entendimento de que as duas testemunhas serão ressuscitadas depois de 3 dias e meio. 3 dias e meio não dá o tempo lá dos 1260 dias, 42 meses e 3 anos e meio. São 3 dias. Mas é aí que essa tabela tem a sua importância. Por isso que estudar os tempos determinados de Deus é importante. O primeiro dia desses 3 dias e meio foi ali na quarta-feira, no tempo em que veio Jesus. Depois do segundo dia, foi ali na época de São Francisco. O terceiro dia vai ser a época em que a segunda testemunha se manifestar. Você percebe que todo este tempo da igreja, as duas testemunhas estão dentro desse tempo? Porque a primeira testemunha veio e batizou Jesus. Quando se dá a encarnação de Jesus no mundo, começa o tempo da igreja. Compreende isso? E aí, o que acontece? Vai entrar esse processo do fim do mundo e no final deste processo, onde está ali a sexta-feira, a segunda testemunha será morta. Então a primeira testemunha foi morta pela primeira besta, da época de Jesus, no Império Romano, e a segunda testemunha será morta pela mesma besta, que voltou a este mundo. Esse império que se levantou novamente pelas mãos do diabo, do demônio, de Satanás, do maligno. Percebe? E aí o que vai acontecer? A segunda testemunha será morta. Mas com a volta de Jesus, quando se dá a volta de Jesus? Ela se dá no sábado, dentro dos tempos determinados de Deus. E aí o que acontece? Ele vai exterminar com todo o mal no mundo. Depois nós vamos entender que quando Jesus voltar, vai estar acontecendo a guerra do Armagedon. E essa guerra será interrompida na volta de Jesus por um grande terremoto que aconteceu. Você percebeu que no final dessa leitura, eu vou ler aqui novamente para você, ó. Diz assim, ó, que as duas testemunhas foram ressuscitadas e elas foram arrebatadas para o céu. E termina dizendo aqui, ó, naquela hora houve um grande terremoto. Percebe isso? É este momento da volta de Jesus, a parousia. Entende? Você consegue compreender isso? Então esses 3 dias e meio que está contando aqui são esses dias da semana, que é uma forma de se entender todo o tempo da igreja. Ali tem aquele 666 ali, porque é o tempo, o período que o anticristo vai manifestar. Quando você assistir os vídeos que tratam sobre os tempos determinados, você vai entender como que nós chegamos nesse número 666 ali. É muito interessante, é muito valoroso entender como que a revelação de Deus acontece. Depois virá o reinado de Cristo no mundo, o milênio, né? E depois, quando finalmente entrarmos no domingo, é o dia sem ocaso, o dia sem fim, a eternidade no reino que o Senhor nos preparou desde o início do mundo. Você conseguiu entender esta revelação? Por que essas formas de se contar esse tempo, 1260 dias, quando a gente lê, está sempre ligado às coisas espirituais do bem. Você vai ler os 1260 dias quando vai revelar aquela mulher vestida de sol e quando revela as duas testemunhas. Porém, 42 meses é quando se fala da besta. É quando se fala do anticristo. Tempos e metade de um tempo já é mais puxado para as coisas humanas. Percebe isso? E aí, para completar, para que a gente tenha esse entendimento desta revelação, os 3 dias e meio são os dias da semana na revelação dos tempos determinados de Deus. Então, que por enquanto agora você, com essa nova revelação, essa nova pecinha do nosso quebra-cabeça,
possa ajudar você a entender como que Deus vem trabalhando na história do mundo e como que aos poucos, apesar da manifestação das forças do mal, Deus tem vencido. A morte de Jesus na cruz não foi a vitória do mal, mas foi a vitória de Deus. Na morte de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Nós estamos agora debaixo do senhorio de Jesus, não do senhorio do diabo. Não da época das trevas, não do tempo das trevas. Compreende isso? Agora a próxima vinda de Jesus, essa volta gloriosa de Cristo, vai libertar este mundo que está sobre o domínio do maligno. Então o Senhor vai reinar neste mundo. Primeiro ele tomou a nossa vida das mãos do maligno, para que nós pudéssemos ter salvação em seu nome. Agora ele virá novamente para libertar este mundo. A palavra diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.